estar aqui com vocês nessa segunda-feira, embora a semana comece no domingo, né? Mas hoje é um bom dia também para as reflexões. E aí eu queria perguntar para vocês se alguém já fez um bem e foi pago com ingratidão. Quem não, né? Aí eu fui chamada por uma outra casa para falar sobre esse tema. E aí eu achei muito interessante e estou replicando em outras casas também. Porque a ingratidão ele é um sentimento mesquinho. E o que acontece? É um sentimento mesquinho que magoa quem recebe, mas provoca graves danos espirituais para aquele que provocou. Então, que a gente não fique achando, nossa, eu fiz um bem e fui pago com ingratidão. E isso fica por conta do abreu, né? Como a gente costuma dizer, quando ninguém paga por nada. Mas não é verdade. Nós precisamos entender que nem todo mundo está na posição ainda de receber. Porque até para receber, a gente precisa aprender. Então, nós que trabalhamos nas casas espíritas, a Maria, quando está aqui, é sempre meu exemplo, meu apoio. Às vezes você vai fazer um bem para alguém que precisa, o Alessandro também, e a pessoa é até ríspida, né, para receber, parece que você está fazendo um favor para ela de estar fazendo aquela caridade. E aí, tanto Emmanuel, né, quanto Chico Xavier dizia, olha, muito amor com os hóspedes de Jesus, porque eles são muito exigentes. E eles não costumam ainda saber receber, embora tenham a necessidade. Então, é necessário aprender a dar e também aprender a receber. Por quê? A psicologia, ela explica que na nossa psique, né, dentro do nosso ego, superego, quando a gente ajuda, inconscientemente nós nos sentimos superiores. Porque quem ajuda está numa posição melhor do que quem recebe. Vocês concordam comigo? E quem recebe também, a psique, o ego, o superego, ele entende que ele está sendo humilhado. Embora ele precise, ele se coloca numa situação menor do que aquele que está doando. Então, eu não sei se vocês já tiveram na posição de receber e sentiram isso, e conseguiram identificar isso, ou na posição contrária, de dar e se sentir superpoderoso. Então, são coisas que acontecem conosco, que somos seres humanos. Mas, independente de sermos pagos com ingratidão ou não, nós devemos aproveitar todas as ocasiões para servir o próximo. Por quê? Servir é um dever de todos nós. Porque através dessa prática de servir, nós vamos reparando faltas de vidas anteriores e vamos acelerando também a nossa caminhada de volta para o Pai. E no livro Vinha de Luz, eu encontrei uma lição muito bonita, a lição de número 108, depois quem quiser ir ver no seu livro, se tiver o livro Vinha de Luz. E lá são lições, né, que o Emmanuel vai comentando trechos do Evangelho. Então, eu sempre recomendo para que vocês conheçam essa coleção, que faz os comentários, porque às vezes você abre a esmo esses livros e você pega uma lição que você está precisando naquele dia. É igual ao Evangelho. E lá, na lição 108, ela é intitulada Operemos em Cristo. E aí, Emmanuel diz o seguinte. Bom, antes de Emmanuel, ele faz então uma citação do Evangelho que ele vai comentar. Então, é Paulo que vai dizer: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, isso está em Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E aí, então, Emmanuel vai comentar essa passagem de Paulo. E ele diz o seguinte:
Na espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, ou seja, né, depois que a gente faz um bem para alguém, um benefício para alguém, isso pode provocar enormes prejuízos na nossa romagem para a suprema luz. Ué, como assim? Então, eu faço um bem e ainda eu posso ter um prejuízo. Por quê? Porque enquanto nós aguardamos manifestações alheias de gratidão ou de melhoria, nós ficamos suscetíveis de paralisar as nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Por quê? Se a pessoa não agradece, a gente fica assim, nossa, mas que ingrato. Então, nós estamos comentando, às vezes, com alguém, olha, sabe o que eu fiz para o fulano? E ele nem me agradeceu. Então, a gente fica nesse terreno obscuro da maledicência e do julgamento precipitado. Então, quando seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, que é o divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios. Então, é perigoso a gente ficar julgando o outro, o padrão do outro. Ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio. E aí eu não sabia o que era escrínio, fui procurar o dicionário e descobri que é o cofre, né? Então, pessoas preciosas ao nosso cofre espiritual, mesmo que sejam elas esses ingratos. Porque na nossa expectação ansiosa, né, a gente esperando, a gente costuma não enxergar a soma, a gente só enxerga a soma dos nossos gestos nobres. E aí a gente parece egoísta, nós que viramos os ingratos e os maledicentes. Mas nós vamos entender depois no decorrer, que aí eu vou esmiuçar mais ainda o que Emmanuel quis dizer. E aí ele diz o seguinte: copiemos o pomicultor sensato. O que ele faz? Ele prepara a terra, auxilia, aduba, em seguida lança ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no tempo e no espaço, desenvolvendo-nos a sementeira, desenvolvendo-nos essa sementeira. Ou pode anular, então, todo o serviço que nós fizemos através de processos naturais, adiando a realização dos nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. Então, o que Emmanuel está querendo dizer aqui? Quando você lançar a semente, você fizer o bem para o outro, deixa. Não fica esperando reconhecimento. Deixa o Senhor da vida. Porque se a gente ficar preocupando com a ingratidão, o que acontece? Geralmente, a gente faz alguma coisa por interesse. A gente faz o bem para ser reconhecido ou para ser retribuído, se não pela pessoa, por Deus. Então, quando a gente fica naquela ansiedade, olha, eu fiz, eu quero receber, a gente adia a realização dos nossos desejos em virtude, né, de razões que a gente desconhece, mas que nós vamos saber por quê. Então, aquela pessoa, o pomicultor equilibrado, ele trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignora de maneira absoluta se vai colher flores ou frutos de suas obras e esquece o quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, em Deus e trabalha sempre em benefício de todos. Então, Emmanuel fala, cumpramos assim a nossa tarefa, por mais alto ou mais humilde que seja, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, seja para nós a glória de amar e o prazer de servir. Bom, mas por que será que a gente sabe de muitas dessas coisas, que a gente deve fazer o bem, não deve esperar retribuição, mas por que a gente ainda se sente decepcionado com a ingratidão, né? Porque, gente, de verdade, nós não praticamos nada de maneira desinteressada. Todo mundo tem um interesse lá, guardadinho no fundo no recôndito da sua alma.
Se a gente examinar a nossa consciência no fundo, nós vamos ver que a gente sempre é movido por um desejo, mesmo que seja de se sentir superior ao outro. E por que a gente tem esse sentimento, né? Porque nós ainda agimos de maneira egoísta e orgulhosa. E aí, Kardec foi perguntar para os espíritos, né, na questão 895, ele fez a seguinte pergunta, né? Se puséssemos de lado todos os nossos defeitos, os nossos vícios, né, que a gente tem, as nossas características, o que é que ainda nos sobra de imperfeição? E foi aí que Kardec, né, teve a resposta dos espíritos. A característica da imperfeição de vocês, mesmo que tirássemos muitos dos defeitos e vícios, ainda resta um interesse pessoal. Então, os espíritos disseram para ele que o verdadeiro desinteresse aqui na Terra é coisa muito rara. E que quando a gente encontra um espírito que age de maneira totalmente desinteressada, nós acreditamos que estamos diante de um santo. É um fenômeno encontrar uma pessoa que age sem nenhum interesse. Então, a gente fala, é um santo. E é difícil achar, né? Bom, por isso, porque todos agimos por um interesse. E há um ditado do qual eu não conheço a autoria, mas eu ouvia quando estava nos bancos da faculdade. Né? No primeiro semestre de Direito, eu tinha um professor que era um juiz, e numa determinada aula ele disse assim, falando sobre contratos, ele disse para a gente, guarde essa frase, o dia do favor é a véspera da ingratidão. E para mim, aquilo foi muito difícil. Eu anotei, mas não tinha entendido. E voltei pensando naquela frase. Quando eu consegui entendê-la, eu falei, nossa, mas que triste, né? Eu sempre pensar que quando eu fizer um favor, eu estou na véspera da ingratidão. Ou seja, para quem eu fizer um favor, eu vou receber uma ingratidão. Mas eu deixei de lado e nem por isso deixei de fazer o que estava a meu alcance. E aí, por que será, então, que Deus permite que a gente faça um bem para alguém e receba uma ingratidão? Deus não está vendo tudo isso? Por que será que Ele permite? Ele permite porque Ele quer experimentar a nossa perseverança no bem, para que nós possamos desenvolver nossa capacidade de fazer o bem, sem visar qualquer espécie de lucro. Porque vai chegar uma hora que a gente vai aprender a fazer o bem pelo bem, sem interesse algum. Que a gente fique certo de que, se aquele a quem nós prestamos um serviço esquece, Deus não esquece. E levará mais em conta do que se a gente fosse retribuído com a gratidão do outro. Se aquele que a gente tivesse beneficiado tivesse nos agradecido ou nos pago com a moeda da gratidão. E uma outra frase também que eu conheci ao longo, essa eu conheci faz pouco tempo, mas gostei muito e guardei. Gratidão não tem prazo de validade. E isso foi porque eu fui procurar um amigo médico, né? E aí eu encontrei, e aí a gente começou a conversar, e aí a minha filha queria fazer uma cirurgia, e aí a gente conversando, e ele falou assim, olha, só que a cirurgia é um presente para você. Era uma cirurgia estética. E eu falei assim, não, de maneira alguma. Ele falou assim, você esqueceu do que você me fez? E eu falei assim, mas já faz tanto tempo, faz mais de 15 anos. E aí ele disse, gratidão não tem prazo de validade. Eu vou ser eternamente grato pelo que você me fez. Então, você me deixa agora também fazer alguma coisa para você. Então, aqui na Terra, a gente faz o bem e as pessoas querem retribuir ou a gente quer receber retribuição e, na verdade, isso não se trata, na verdade, de um contrato tácito, não um contrato escrito. E nós precisamos aprender a fazer as coisas sem querer receber do outro a sua contraprestação. Porque Deus vê a ação que nos move.
e levará em conta esse nosso benefício e será uma semente que germinará assim que o solo estiver pronto. O serviço mais importante caberá sempre ao Senhor da vida. E Ele é que vai, então, nos ajudar. Bom, aí a gente, às vezes, esquece que o bem que nós fazemos é entre nós e Deus, e não entre eu e a pessoa que eu estou ajudando. E aí, como a gente esquece de tudo isso, como nós queremos ser reconhecidos, a gente entra naquelas derrocadas morais, né? E a gente começa a dizer assim, olha, nossa, mas o fulano não lembra do que eu fiz para ele, aquele favor, e virou as costas para mim. Ou então a gente fala assim, ai, agora ele está pagando, agora é hora da onça beber água, né? É assim que a gente fala, olha, sabe o que está acontecendo com fulano? Ele fez isso para mim, agora deixa ele vir aqui me pedir um favor. Porque aqui se faz, aqui se paga. E nós temos frases assim, todas nesse sentido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí porque a gente vai por aí abaixo, né? Porque a gente é pródigo em frases de vingança. E aí, o que fazemos, a gente esquece que o que a gente faz é entre nós e Deus e não entre nós e o outro. Então, nós não podemos ter no outro, no caso do ingrato, né, o impossibilitador da nossa evolução espiritual. Porque a gente costuma fazer isso. Olha, eu quero até crescer, bem aquela frase. Eu quero crescer, me melhorar, mas o outro não deixa. Então, a gente sempre põe a culpa no outro, como diz Sartre, né? O outro, o inferno é o outro, não você. Então, você está caminhando para o crescimento, mas quando você ainda está preso a essas mágoas, a essas ingratidões, você dá ao outro o poder de impossibilitar o seu crescimento. E nós precisamos crescer, porque a ingratidão, às vezes experimentada pela pessoa, foi aceita como uma humilhação. E a falta de reconhecimento dela não pode ser, então, um entrave para o nosso crescimento. E a justiça do que ele fez não nos cabe também. E, gente, não esqueça disso. Deus não precisa do nosso concurso para promover a justiça. A justiça é da lei da natureza. Tudo aquilo que nós desarmonizarmos, teremos que harmonizar. Independente se o outro perdoou, se o outro até esqueceu o mal que nós fizemos, nós vamos ter que nos ater com a justiça. Então, o ingrato, quer queiramos ou não, ele vai ter que experimentar a dor da ingratidão. Então, nós devemos, antes e sempre, corrigir em nós os nossos defeitos. Emmanuel tem uma frase também muito, muito inteligente. E assim, a primeira vez que a gente ouve é difícil entender. Ele diz assim, corrige primeiro em ti o que te desagrada em mim. Muito interessante, né? Porque a gente fica querendo corrigir no outro, na verdade, aquilo que tem dentro de nós mesmos. Então, que nós corrijamos em nós. Se a ingratidão dói tanto que o outro nos provocou, é porque nós também somos ingratos. De alguma maneira, nós somos ou fomos. Então, aquilo, a gente conhece aquela dor. Então, a gente precisa corrigir na gente. Deixa o outro com a lei. Deixa o outro com a sementeira que ele está plantando. E os benefícios acabam, gente, mesmo que essa pessoa seja ingrata, acaba abrandando o coração dela. Quando você faz o bem para alguém, acende uma luzinha lá dentro. Eu me lembro muito da história dos miseráveis, né? Nós temos a história lá do Jean Valjean, e que ele foi preso, ficou nas galés muitos anos pelo roubo de um pão. E quando ele saiu de lá, ele ficou tanto tempo lá, eram 4 anos inicialmente, que se tornaram 20 pelas tentativas de fuga, e ele roubou um pão porque os sobrinhos estavam passando fome, e ele não tinha emprego. Bom,
independente se justifica ou não a prisão, ele passou 20 anos pelo roubo de um pão. Saiu muito revoltado, não acreditando mais na humanidade. E quando ele teve uma oportunidade, porque uma pessoa que saía naquela época das galés, né, até hoje, quem sai de uma casa de detenção dificilmente consegue uma chance, né, de se refazer na sociedade. Fica marcado, ó, sabe aquele ali? Vai procurar emprego? O que você estava fazendo? Onde você ficou todos esses anos? Né? Então, a pessoa sai marcada. E Jean Valjean saiu marcado. E não conseguia emprego, muito revoltado. Acabou pedindo pouso na casa de alguém e falaram, olha, bate ali na casa do Monsenhor Jardim. Ele é um padre, é um homem muito bom. Com certeza ele vai te ajudar, vai te dar um pão, vai te dar um alimento. Ele não só deu alimento, como o acolheu. E Jean Valjean, aproveitando quando Monsenhor Jardim dormia, ele furtou os candelabros de prata, tudo que ele encontrou, objetos lá que ele podia, ele furtou, saiu. Bom, acho que a maioria conhece a história dos miseráveis. E foi pego pela polícia, e a polícia levou ele até, então, Monsenhor Jardim, porque né, tirou dele de onde você pegou essas peças. E quando bateram na casa do Monsenhor Jardim falou assim, não, eu dei essas peças a ele. E você esqueceu, meu filho, e foi lá e buscou outras peças de prata. Você esqueceu, tem mais aqui. Mas a polícia não engoliu aquela história, percebeu que... Mas deixou com que ele seguisse a vida. E aquele ato de bondade calou profundamente naquele coração muito ferido e revoltado por tudo que ele tinha passado. E a partir daquele momento ele começou a acreditar que existia bondade, sim, em algum ser humano. E começou a se modificar. Então, esse ingrato também, quando recebe o nosso bem, algo se modifica dentro dele. Nós podemos até não verificar isso, mas isso vai, de alguma forma, modificar a sua existência. E Jesus disse que todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Isso é uma promessa de Jesus. Então, que a gente continue fazendo a caridade, mesmo que nós não sejamos reconhecidos por quem recebe. E um benefício feito nesse mundo, será que pode ser lembrado na vida espiritual? O que vocês acham? E aí Kardec fez essa pergunta. Merecerá, olha como Kardec perguntou, merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que seja levado em conta na outra vida e que venha a ser melhor a sua situação em decorrência desse benefício que ele fez? E essa preocupação, né, eu fazer o bem pensando nos bônus horas, né, essa preocupação me prejudica? Né? Eu estou fazendo porque eu tenho interesse de ir para o nosso lar. Será que isso me prejudica? E aí eles responderam, o bem deve ser feito caritativamente, isso é, sem interesse. Contudo, é lógico que todos nós alimentamos um desejo muito natural de progredir, para fugir da penosa condição da nossa vida, dessa vida. Então, os próprios espíritos nos ensinam que a praticar o bem com esse objetivo. Esse a gente pode praticar, querendo ter uma vida melhor. Sim, será reconhecido, nós teremos esse benefício. Ele não ficará esquecido, mesmo que tenha sido esquecido nesse mundo. Mas quando a gente se libertar no corpo físico, o espírito que recebeu dele lembrará e desejará reparar a ingratidão, dedicando-se ao seu benfeitor noutra reencarnação. Lembra aquele caso do André Luiz, né? A secretária dele fazia com que ele praticasse o bem, né? Atendesse alguém enfermo lá, caritativamente,
E essa pessoa achava que o André Luiz fazia de bom coração, que era ele que tinha aquela iniciativa. Mal sabia que era por pressão, né, da secretária, que falava, o senhor atende. Ele atendia até meio de má vontade. Mas quando ele foi lá para o outro lado, eram as preces dessa mulher também que o ajudou a sair, né, do umbral onde ele se encontrava. As preces dela e da mãe dele. Então, assim, sem que a gente suspeite, né, nós teremos contribuído para o nosso adiantamento moral, fazendo bem. Mesmo que não recebamos aqui, nada ficará perdido. E por que a gente tem que ajudar sempre o nosso próximo, né? Porque esse dever, a gente sente até vontade, é uma coisa íncita, né, do nosso ser. Porque, gente, nós estamos ligados todos por laços de reparação. Todos nós. Em função de dívidas contraídas nas vidas passadas. Então, nós temos que nos ajudar mutuamente, porque mais rápido será o nosso progresso. E se nós não fizermos, nós faltaremos a um compromisso anteriormente assumidos e retardaremos a nossa caminhada de volta a Deus. Compromisso assumido anteriormente. Sabe, às vezes, alguém que a gente ama muito já se adiantou e não precisa mais estar aqui conosco. E se a gente não fizer todo bem, tudo que a gente tiver ao nosso alcance, e interessante que um dia perguntaram qual o limite da caridade, qual o limite do bem? E foi respondido, o limite das suas forças. Então, tudo que tiver nas nossas forças, nas nossas condições, nós devemos fazer. Porque se a gente não fizer, a gente vai faltar esse encontro com alguém que nos ama e que está nos esperando. Nós temos uma família espiritual lá, torcendo pelo nosso adiantar, pelo nosso progresso. E o nosso progresso, o nosso adiantar, depende das nossas obras, da nossa mudança moral e do que a gente faz pelo outro. Se a gente pudesse, né, verificar, se a gente tivesse olhos de ver a imensidade das relações que nos ligam uns aos outros, para efeito de um progresso mútuo, admiráveis ficaríamos em ver a sabedoria e a bondade do nosso Criador. Bom, não haveria como falar de ingratidão sem lembrar também da ingratidão dos filhos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Também faz parte, né, de um capítulo do nosso Evangelho. E a ingratidão dos filhos parece que é a pior das ingratidões. Porque a ingratidão de um estranho a gente ainda aceita. Mas daquele ser do qual você se sacrificou, do qual você trouxe ao mundo, do qual você deixou de fazer coisas que você gostaria de fazer em prol daquela criatura e ela ser ingrata, não deve existir dor, né, que se compare, só a dor da morte. Então, tirando a dor da ausência de alguém que vai para lá, a dor da ingratidão dos filhos. Então, a ingratidão dos filhos para com os pais, ela não é fruto do acaso, mas consequência de dissensões e ódios em vidas anteriores que devem ser superadas no presente, na presente reencarnação, pelo exercício do amor e do perdão entre ambos. Desprezar essa oportunidade significa transferir para encarnações futuras dificuldades que nesta poderiam ser superadas. E qual será, então, a explicação que se pode dar para essa ingratidão, né? Por que a gente tem, então, filhos que se voltam contra a gente, que nos ignoram, que nos abandonam? Então, é por conta dessas questões das vidas passadas. Então, na presente reencarnação, a gente não consegue ver motivo que justifique esses sentimentos de inimizade que às vezes há entre filhos e os seus pais. Porque não tem nada que justifique. Você deu o mesmo amor, a mesma educação, as mesmas oportunidades,
Mas tem um filho ali que é difícil, que é rebelde, que é complicado, que por mais que você ame, ele não consegue te amar. E isso também acontece com os pais também. Há pais que não conseguem amar determinados filhos. E os filhos percebem. Ah, você prefere fulano. E aí, por que acontece isso, né? Porque ódios, perseguições, desejos de vingança, gente, não se apagam com a morte. Nós vamos voltar para lá do jeito que nós estamos hoje. Se hoje for nosso último dia, a gente chega do jeito que está aqui hoje. Não é porque mudamos que nós chegamos lá santos. Somos os mesmos. Então, nós atravessamos encarnações sucessivas até conseguirmos extinguir completamente esse ódio, esses nós que criamos, né? Transformando, então, esses nós em laços de amor. E será que todo espírito, né? Será que para todo espírito é dada essa oportunidade de encarnar como familiar daquele que já odiou muito ou por quem foi muito odiado? Certamente que sim. Porém, nós somos os espíritos, né? A oportunidade para determinado espírito que já tem um grau de evolução, algum progresso, ele vai desejar enfrentar esse desafio de nascer do seu algoz, né, do seu inimigo. Ele vai desejar, ele vai pedir essa reencarnação, porque ele entende que para ele chegar à perfectibilidade, para ele conseguir evoluir, ele precisa praticar essa caridade, essa convivência junto com essa pessoa que ele muito odiou, que muito odiou ele. E aí ele vai ter que aprender a amar, aprender a perdoar, esquecer as injúrias e os entraves recebidos. Mas isso é para os espíritos mais adiantados, né, que já conseguem ver uma partícula da verdade, que sem esse perdão, sem esse amor que precisa ser construído, ele não vai caminhar. Mas há espíritos que não conseguem entender que é necessário, que é preciso a reconciliação. Então, fica naquela situação. Às vezes a gente até se depara com programações reencarnatórias que são... elas se interrompem, né? Então, a gente vê abortos espontâneos acontecendo sem nenhum motivo, estava tudo indo bem. Às vezes é um espírito que no meio do caminho, no meio do processo reencarnatório, ele acha que não vai conseguir. Ele acha que não, eu não estou preparado. Né? Nem toda situação é essa, mas há muitas dessas situações. Então, quando o espírito ele toma a resolução de encarnar entre inimigos de vidas anteriores, ele sabe que vai ser difícil. Não vai ser fácil cumprir essa programação. Vai ser trabalhosa. E é penoso, então, para esse espírito observar aqueles que já foram causas de muitos padecimentos e muitas ruínas. Então, muitos desistem da prova, outros, nos quais predomina a boa resolução, rogam a Deus e aos bons espíritos o auxílio para vencer e enfrentar. Então, ao observar aqueles que ele odiou muito na Terra, o espírito fica conturbado. Então, fica naquele misto de sentimentos, de querer vingança ou de querer a reconciliação e o perdão. Porque sabe que não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, após anos de meditação, quando a gente está lá na erraticidade, né, lá na espiritualidade, a gente, após muitos cursos, muito estudo, muita meditação, muita prece, a gente obtém a permissão para cumprir uma nova prova. Então, a gente aproveita um corpo que está sendo preparado naquela família quem a gente detestou para reencarnar. E a reencarnação entre antigos desafetos é uma grande oportunidade que é concedida pela misericórdia de Deus para que as nossas faltas
sejam reparadas. E aí, uma vez encarnado, a gente vai ter, então, aquelas famílias, aqueles filhos problemáticos, aqueles entraves, qualquer coisinha já sobe no banquinho, já aponta o dedinho, né? E assim vai. Então, conforme prevaleçam os bons propósitos ou não, a gente vai ter um filho amigo ou um filho inimigo, daqueles os quais nós precisamos conviver e aprender a amar. Então, aquele mais difícil é o que precisa de mais amor de todos nós. Ele vai fazer tudo para ser odiado. E você tem que fazer tudo para que ele se sinta amado. É assim, contraditório, paradoxal, mas é desse jeito que tem que ser. Entender que a causa dos ódios, das repulsões instintivas manifestadas por certa criança, sem nenhum motivo que justifique agora, tem uma justificativa na existência passada. Então, que é necessário a gente se reconciliar. Então, como será que a gente deve agir diante da ingratidão desses filhos? Reconhecendo que não foi o acaso que nos tornou, que nos fez esse reencontro, né? Que os fez assim. Buscar todos os meios para superar esses entraves na presente reencarnação, através de educação, de orientação para o bem, do bom exemplo e, sobretudo, do amor. Muitos pais, hoje em dia, estão delegando a educação total dos filhos para a escola. Outro dia, eu questionei uma situação que eu achei um absurdo. Mas pode ser que vocês não achem. Mas tem escolinha infantil, cobrando 3, 4 mil para a criança passar. E eu falei para a mãe, nossa, mas você não acha que é muito, né? Porque nessa idade a criança mais brinca do que aprende alguma coisa. Ah, mas eles dão educação religiosa. Eu falei, ah, que interessante, né? Mas pensei comigo, educação religiosa é obrigação dos pais, não da escola. Mas é igual cartão de crédito, a fatura depois vem. Você delegar para quem não tem a responsabilidade, depois ela recai sobre você. Então, quando o espírito vem, todos nós, quando nós reencarnamos, a gente vem privado de certas memórias, né? Então, nós somos muito suscetíveis de aprender outros valores. É como se nós fôssemos um computador resetado. Então, nós conseguimos receber outros valores, e conforme o espírito vai amadurecendo, o perispírito, o corpo, né, na adolescência, a gente vai recobrando algumas coisas lá que o véu do esquecimento nos fizeram esquecer. Então, sentimentos que a gente olha para o pai e para a mãe e fala, nossa, eu amo a minha mãe, mas não posso olhar para o meu pai. Por que será, né? Então, se você conseguiu plantar ali na infância moralidade, mudar, modificar a conduta, porque você já consegue ver desde pequenininho. Eu tenho 2 filhos e eu vejo a diferença dos 2, né? A mesma educação, mas era diferente. Com um eu tinha que apertar de um lado e do outro de outra maneira. Então, você vai vendo as tendências da criança e tentando corrigir enquanto é pequena. Depois, na adolescência, fica muito difícil. Então, na infância, a infância ela tem que ser objeto de intensos cuidados, muito dos pais, a fim de direcionar para a responsabilidade e a vida reta. Então, é uma grave tarefa que os pais têm, a tarefa educativa. E ele deve mesclar, então, essa tarefa educativa com sabedoria, com recursos de energia e de doçura. Tem pai e mãe que acham que só tem que dar amor. E amor, tem hora que você tem que cortar na própria carne. Dói, tem hora que você tem que corrigir, porque senão aquilo vai prejudicar ele mesmo. Então, eu vejo, meus filhos comem tudo, né? Tinha gente até que achava estranho que eles comiam quiabo. Mas o quiabo foi culpa do pediatra, porque eu fui no pediatra um dia e ele perguntou, vocês comem quiabo? E eles falaram, minha mãe não faz.
Aí eu saí de lá, fui no mercado, falei, vocês vão ver hoje, quanto quiabo vocês vão comer. E todo mundo achava graça, porque quiabo tem aquela, né, criança não gosta, e eles tiveram que comer, vocês falaram que eu não fazia. Então, a minha filha fala assim, mãe, como você foi ruim. Às vezes eu ficava 2 horas sentada na mesa, você falava, enquanto não comer, não sai da mesa. Porque ela era difícil de comer. O outro tinha que tomar cuidado, que senão comia a mesa. É assim. Então era difícil, tinha que ficar naquela corda bamba. E foi desse jeito. E eu falo assim, eu e meu marido recebemos 2 amigos. Eu falo que o problema lá em casa somos o pai e a mãe, não os filhos. Que eles que são os nossos orientadores. Falo que são espíritos mais velhos que nós. E é assim, gente. Quando a gente recebe aqueles bebezinhos, né? A gente, na nossa casa, eles vêm lindinhos, pequenininhos, gostosinhos, cheios de doçura, né? A gente tem vontade de comer. E aí, depois que cresce, fala, por que eu não comi? Esse era o pediatra que brincava. Ele falava assim, ainda dá tempo de comer, depois vai comer você. E é verdade, mas assim, eles chegam na casa da gente, às vezes você acha que são todos amigos, mas às vezes você está recebendo credores no seu lar. E Emmanuel tem uma mensagem que fala, no livro Esperança, que é psicografado por Chico Xavier, a mensagem Credores no Lar. E ela começa assim, sempre, né, com um trecho do Evangelho. Honrai vosso pai e vossa mãe. Isso foi dito por Jesus, e foi Mateus que replicou. Honra seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitar, mas também assisti-los na necessidade, proporcionar repouso na velhice, cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3. E nesse devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que a gente possa compreender certos antagonismos que nos afligem no lar, é preciso que saibamos que entre os filhos, companheiros, que nos apoiam a alma, e é por isso aqui eu que abri um parênteses, da predileção por uns, da sintonia com uns e daquele antagonismo com outros, né? Surgem também nos nossos lares os filhos credores, alcançando-nos a vida por instrutores de sentimentos diferentes. E para que não tenhamos um choque de caráter negativo nesse reencontro, a eterna bondade de Deus, olha como Deus é malandro. Ele coloca aquela coisinha linda, fofa, ascendente, dependendo da gente. Mal sabe a gente quem é que nós estamos recebendo, né? Então, a misericórdia da reencarnação conduz a nossa presença através do berço, aquela criaturinha. E é por isso que, no início, estão conosco de igual para igual. Portanto, reaparecem humildes, pequenininhos, frágeis, emudecidos, para que a gente possa ensinar a falar, para que a gente fale com brandura, apaziguamento, que a gente ensine, né? E será que a gente faz sempre dessa forma? Que às vezes o filho é gritão, respondão, com quem será também que ele aprendeu, né? Ele está só observando o que nós estamos fazendo. Então, nesse início, não nos pedem a liquidação das nossas dívidas com eles, e sim procuram o nosso colo para uma nova fase de entendimento. Respiram o nosso hálito, encoram-se nas nossas mãos, instalam-se nos nossos passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, já começam a controlar nossos sentimentos. E não obstante dependerem de nós, alteram nossas decisões com um simples olhar e de doces inspirações de carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes da nossa estrada. Começam a governar nossos impulsos, fiscalizam os nossos gestos, observam as nossas companhias e exigem as nossas horas.
reaprendem na escola do mundo através do nosso amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. E não é verdade? Quanto que a gente não sacrificou para dar o inglês e agora você fala lá, está cantando lá tudo embolado e eles vêm corrigir. Ô mãe, você gosta dessa música? Gosta, então não canta. Ah, mas mãe, você não, eu não sei, eu não fiz inglês. Mas eu paguei inglês para você me corrigir agora. Não é assim? É assim. Mas a gente fica feliz, porque você fez pelo outro. Olha aí, um benefício pelo outro sem interesse, feito por amor. Porque os pais fazem por amor. Por amor. Então, muitas vezes nós choramos, sofrendo, tentando adivinhar até os pensamentos deles, as necessidades dele. Principalmente quando a gente cala os nossos próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem e acabamos, pouco a pouco, nos apagando para que eles brilhem em nosso lugar. Recebemos todas as dores que nos impõem a alma, com sorriso nos lábios, por quanto nos amarfanha o coração, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. E quando nos vermos diante de filhos crescidos, lúcidos, erguidos, à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda sempre que eles são credores no passado a nos pedirem resgate de velhas contas. Busquemos auxiliar, sustentar, com abnegação e ternura, ainda que isso nos custe todos os sacrifícios. Sacrifício, eu aprendi com Edgar Miguel, é sacro ofício. Tem um monte de gente que fala, eu fiz um sacrifício por você, está achando que fez muito? Você está num grande privilégio de fazer um sagrado ofício. É isso que significa sacrifício. Você se colocar num ofício sagrado. Agradeça todas as vezes que você estiver se sacrificando. Não esqueça mais disso. Então, no justo instante que a consciência nos afirme tudo haver efetuado para ajudar aquela criatura a enriquecer a educação e trabalho, dignidade e alegria, nós teremos conquistado num silêncio o luminoso certificado da nossa própria libertação. Tenhamos certeza da quitação da dívida para com aquele credor. Não escorraceis, então, aquela criancinha que repele sua mãe, nem que vos paga com ingratidão. Mãe, abraçai os vossos filhos, que lhe dá desgosto, e dizei, convosco para convosco mesma, um de nós é culpado. Ensinai os vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer a Deus. E que diante dessas reflexões, então, sobre ingratidão das pessoas estranhas, ingratidão dos filhos, né, nós possamos, então, lembrar do que Emmanuel diz. Corrige primeiro em ti o que te desagrada em mim. Então, se o outro nos desagrada, porque ele tem qualidades opostas às quais a gente já conseguiu, deixemos ele ser o que ele pode ser. Então, se a gente censura alguém porque ela é avara, né, sejamos generosos. Se a gente critica alguém porque é orgulhoso, sejamos humildes, modestos. Se o outro é áspero, fala com bondade. Vocês já experimentaram abaixar a voz para aquele que está gritando? Quanto mais ele grita, mais se abaixa a voz. Vai chegar um momento que ele vai achar que ele está surdo e vai ter que parar de gritar. Eu sei que é difícil, mas façam esse exercício. A gente precisa começar a tentar ser grande, mas grande com humildade, abaixando a cabeça, calando a voz, deixando que o outro seja aquilo que ele consegue ser. E para encerrar, tem um poema muito lindo que o Divaldo sempre declama nas suas palestras, que é sobre gratidão. É lógico que eu não sou um Divaldo, quem me dera um dia chegar ao nível dele, mas ele declama, né, de
Ele já decorou esse poema, é muito lindo, vocês já devem ter ouvido. E é sobre gratidão e é de Amália Rodrigues. E é dessa forma, então, que eu vou encerrar. Agradecendo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes, muito obrigado pelo que me dás. Deixa eu só mudar aqui. Obrigado pelo pão, obrigado pela vida, pelo ar e pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiados na escuridão que tropeçam na multidão e que choram na solidão. Por eles eu imploro a ti comisseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. E diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam e que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos. Da caridade, da solidariedade, mão dos adeuses, mãos que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embala o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero te rogar. Porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. E eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, numa outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é um lar, se é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for, mas que dentro dela exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela atenção de vocês, obrigado.